A sexta leitura da Parashá de Rei Sará, e Avraham novamente casou com uma mulher chamada Keturá, que na verdade Keturá é Hagar. Por que é chamado Keturá? Porque seus atos estavam belos como um ketoret, como um incenso. Também a palavra Keturá tem a ver com amarrado, porque ela amarrou a sua porta, ela fechou a sua porta, que ela não teve conexão com nenhum homem desde o dia que ela se afastou de Avraham. E ela gerou para ele o Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak e Shuach. E Yokshan gerou Shevai e Dedan, e os filhos de Dedan eram Ashurim, Letushim e Leumim. O que seria isso? Diz Urash, são nomes de chefes de povos, ou seja, deles saíram os povos Ashurim, Letushim e Leumim. Não é o nome das crianças que nasceram, esse é o nome dos povos que saíram dos filhos de Dedan. Agora, a tradução de Onkelos, que fala que está falando de acampamentos e bairros, etc., diz o Urashi, eu não consigo aplicá-lo na linguagem do Pasuk, literal, porque ele traduziu Ashurim de Mashirian, de acampamentos. Se você falar, o problema é o Aleph, da palavra Ashurim, que não está na raiz, então isso não é um problema, porque tem várias palavras que não tem Aleph, e às vezes acrescentam Aleph no início, como por exemplo, Chomatanach, que vem de Neche, Raglaim, de manco, ou Assur Shame, que foi untado com óleo, que vem de Sart, de Sichá, de passar o óleo. Então usa a palavra Assur com Aleph. Então não é esse o problema, mas o Urash fala, essa explicação de acampamentos não faz sentido com a palavra, com o versículo literal. Letushim são pessoas que têm tendas, que se espalham para lá e para cá e viajam, né, como cada homem na sua tenda e vai nômades. Então Letushim, eles estão jogados por aí, como fala Vinam Letushim apeninculares, estão jogados por ali. O Lamed e o Nun, a gente sabe que se troca, então Letushim seria a mesma ideia de Netushim. Os filhos de Midian, Eifá, Efer, Hanor, Avidá e Eldaá, todos esses são descendentes de Keturá, de Hagar. E Avraham deu tudo o que ele tinha para Yitzhak. Falou Rabi Nechem, isso aqui é a brachá da herança, ou seja, ele passou aquela brachá que Deus falou para ele, Verreiê brachá, que as brachot estão na tua mão, ele entregou isso aqui para Yitzhak, quer dizer, Hashem Deus falou, você pode abençoar quem você quiser. Ele entregou esse poder de abençoar quem quiser para Yitzhak. Por que a gente não explica que ele deu presentes, deu dinheiro, suas posses para Yitzhak? Isso já aconteceu antes, né? Quando Eliezer foi casar e ficar com Yitzhak, isso já foi entregue tudo para Yitzhak. Então aqui, o que ele deu agora é a força de abençoar. E para os filhos das concubinas que tinha para Avraham, deu a Avraham presentes e mandou eles de próximo de Yitzhak, quando ele estava vivo ainda, para o leste, para a terra do leste. A Pilakshim, está faltando aqui uma letra, Yud, na Torá, né? Não está escrito completo, porque na verdade era uma concubina, que era Hagar e era Keturá, a mesma pessoa, não são duas pessoas diferentes. Nashim, mulheres, é com Ketubá, Pilakshim, que é a concubina, é sem Ketubá, como a gente encontra na Gemara de Sanedrin, em relação às esposas e concubinas do rei Davi. Avraham deu presentes para eles, os sábios explicaram que é um nome de impureza, alguma certa força, alguma energia que eles tinham como cuidar. Outra explicação, tudo aquilo que ele ganhou por conta de Sará, os outros presentes que ele deu, tudo aquilo que ele recebeu por presente, não pelo seu esforço, pelo seu trabalho, ele deu, ele não queria ter proveito disso. Então ele entregou aqueles presentes para os filhos da Hagar. E esses são os dias dos anos da vida de Avraham que ele viveu, 100 anos, 70 anos e 5 anos, ou seja, como 100, como 70, como 70, como 100, ou seja, sem pecado, igual uma criança de 5 anos. E ele faleceu e morreu, Avraham, com uma velhice boa, Zaken Vesavea, um ancião e satisfeito, e ele se reuniu com os seus antepassados, porque Tera fez Teshuvá, então ele acabou se encontrando com Tera. Enterraram ele, Yitzhak e Ishmael, seus filhos, na Me'arat Marpelá, naquela caverna dupla que a gente estudou, no campo de Efron, filho de Tzohar, o Hiti, que está próximo lá de Mamre, em Hebron. Daqui a gente vê que Ishmael fez Teshuvá, que ele deixou Yitzhak aí na frente. Yitzhak ve Ishmael. Isso é chamado a boa velhice para Avraham, que ele faleceu com boa velhice, que o seu filho Ishmael fez Teshuvá e deixou Yitzhak aí na frente. O campo que Avraham comprou dos filhos de Het, lá foi enterrado Avraham e Sará. E foi depois que faleceu Avraham, e Hashem abençoou Yitzhak, seu filho, e Yitzhak morou próximo de Be'er Lahai-Roi. O que quer dizer que depois que Avraham faleceu, Hashem abençoou Yitzhak, Hashem consolou ele, o consolo dos enlutados, né, deu uma bênção, saudou ele. Outra explicação, por mais que o Baruch Hu entregou os brachot para Avraham, Avraham estava com medo de abençoar Yitzhak, porque ele viu que Esav ia sair dele. Então ele falou que o dono das brachot venha e abençoe aquele que está digno nos seus olhos. Então o Baruch Hu veio e abençoou. A gente falou antes que Avraham deu a força de abençoar para Yitzhak. Então aqui talvez essa explicação seria de acordo com outra opinião, assim alguns explicadores falam. Talvez a gente pode falar que ele deu a força de abençoar, mas a brachá dele mesmo, ele esperou Hashem dar a brachá para Yitzhak.